Espero que estejam todos bem. Apesar desse momento que estamos vivendo, dessa pandemia, que nos faz recolher mais em casa, espero que vocês e seus familiares estejam bem em casa. E, de uma certa forma, aproveitando para esse momento, que é um momento mais de introspecção, um momento mais de conhecimento, para que possamos estudar juntos, pensar juntos em alguns campos da nossa área, que é a área de musicoterapia. E eu vou falar hoje para vocês sobre avaliação, desvendando a avaliação musicoterapêutica em adultos e idosos. Como que é essa avaliação? Como que vocês fazem a avaliação hoje dentro do seu consultório? O que é uma avaliação? Quais são os aspectos que eu quero avaliar para o meu paciente? Então, nós vamos exatamente pensar um pouquinho sobre isso. Porque eu falo que a avaliação, ela me traz um contexto geral do paciente. Ou seja, qual que é o ponto que ele está no momento que chega no meu consultório. Essa avaliação pode vir de fora, pode vir de outros profissionais, pode vir de um psicólogo, de um neuropsicólogo, pode vir de um fonoaudiólogo, Pode ser uma intervenção também que um médico peça para ser feita com musicoterapia. A avaliação, ela pode ser feita por qualquer profissional e ela chega até nós ou nós também a enviamos, a partir do que nós observamos no nosso consultório. Então, a gente vai ver tanto avaliações relacionadas a aspectos globais, cognitivos, quanto avaliações específicas de musicoterapia. Então, como que eu cheguei a esse campo? Vou contar um pouquinho da minha história para vocês, Eu sou psicóloga, fiz formação em musicoterapia após a formação da psicologia. Inicialmente eu era musicista, professora de música e sempre com muita vontade de ser musicoterapeuta e de fazer musicoterapia. Gostava muito de música. A música era algo que sempre me acompanhou em toda a minha vida e me fazia muito bem, imaginava que poderia fazer bem às pessoas. E com a formação de psicologia e depois de musicoterapia, na época que eu fiz o curso de psicologia, eu tive a oportunidade de encontrar com a grande mestra Nise da Silveira. Ela estava na minha cidade, na casa do nosso coordenador lá do departamento, e ele nos convidou, a nossa turma, para conhecê-la. E foi muito interessante, porque nessa época, dentro do curso de psicologia, eu sempre voltei as minhas aulas, sempre tentando entender como que a música, ela se processa no ser humano. E eu conversando com a Nise, a gente teve uma oportunidade de cada um poder conversar um pouquinho com ela pessoalmente, e perguntei para ela como que a gente faz para trabalhar com música com pacientes, na época, pacientes psiquiátricos, Ela me respondeu: não pergunte, faça. E achei interessante que ela escreveu isso num livro meu. E isso sempre ficou para mim, como se eu quisesse uma fórmula de tentar entender como que se trabalha com música, Já na psicologia ninguém sabia nada sobre esse campo, Hoje muitos ainda não sabem e precisam entender o que é musicoterapia e estamos aqui para poder explicar. Então eu fiz diversos cursos durante a minha época do curso de psicologia em musicoterapia, Fiz um curso com Marco Antônio, fiz curso em 97 com Clive Hobbs, fiz curso com Evan Hood quando ele esteve no Brasil. Então, assim, eu tô no campo da musicoterapia desde 92, 28 anos estudando musicoterapia. E tive essa formação em musicoterapia logo depois do curso de psicologia, que a gente tem a possibilidade de fazer a especialização. E logo depois eu fui fazer um fellowship na França, que eu entrei em contato, com as associações de musicoterapia da França e fui para um hospital. Na época eu também trabalhava com pacientes psiquiátricos. Desde o início do meu curso de psicologia, eu já fazia estágios com pacientes psiquiátricos e fazia oficinas de música com esses pacientes. E como eu tive essa oportunidade, eu contei a minha história, acabei entrando
nesse hospital, Georges Massurrelli, acompanhei os musicoterapeutas, o Jean-Luc, né, a Claudine, a Veronique, que foram os musicoterapeutas que me acolheram nessa instituição. Eu ficava com eles, fiquei com os arteterapeutas. O hospital era muito grande, responsável por uma região do noroeste todo da França. Trabalhávamos no hospital, que era um hospital muito grande. Também tinham 4 setores dos hospitais, trabalhavam com crianças, adultos, idosos. E também tinha os outros lugares nas cidades próximas, que tinha os CATTPs, que é tipo os nossos CAPs, e também os hospitais dia, que trabalhavam com a musicoterapia. Um trabalho muito interessante, que é bom dividir isso com vocês. E na França, eu observei que eles tinham várias técnicas de musicoterapia, né? E que eu achei assim que tive oportunidade de ter acesso a um material muito rico. Por quê? Porque esse hospital, ele era responsável pela revista francesa de musicoterapia, era onde ocorria a edição. E o Jean-Luc, na época, era um dos editores da revista. E então, assim, ele me deu muitas revistas, trouxe muito material para o Brasil na época, e foi muito construtivo. Mas assim, o que eu observei e que eu tinha observado também na minha formação, quando eu fiz em 97 a especialização, é que a base era muito qualitativa, né? Tinham poucas avaliações, né? Para a gente poder avaliar o paciente antes e depois. A gente trabalhava mais com avaliações qualitativas, como que esse paciente melhorava no decurso, no discurso, no tempo de acessão, né? E como que eu acho que ele se ambientava mais com a musicoterapia. Então eram basicamente avaliações qualitativas, e também foi o que eu observei lá, né? Que eram muito descrição das sessões, né? Mas não tinha aquela coisa de avaliar o paciente antes, como a gente tem hoje na área de neuropsicologia e também na área de reabilitação. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, né, mais pra frente. E logo depois, né, quando eu voltei da França, eu já aproveitei para fazer o meu mestrado, e fiz o mestrado com uma professora incrível, né, a minha orientadora foi a Cecília Cavalieri, que tem muitos livros, tem um trabalho maravilhoso, dá muitos cursos no Brasil, né? E com a Cecília Cavalieri eu tive a oportunidade também de conhecer o Suanic, que ela trouxe ele para o Brasil para dar curso, então foi muito bom, uma pessoa incrível, de um conhecimento e de uma doce, uma pessoa muito doce, que era o Suanic, e Cecília também, né, que fez a formação com ele. Então foi uma experiência maravilhosa ter feito esse mestrado. Nesse mestrado, eu trabalhei com pacientes com esclerose múltipla. Então aqui, nesse mestrado, eu já tive a oportunidade de fazer tanto avaliações qualitativas quanto avaliações quantitativas. Então, eu acabei mesclando esses dois aspectos. E eu trabalhei com a parte de identidade, muito do que vinha do Evinrude, né, do trabalho do Evinrude sobre identidade musical. Logo depois, a gente já teve um congresso em 2008 no Brasil, um congresso mundial de neuroreabilitação. E o TAUT veio dar o curso de musicoterapia neurológica no SARA, em Brasília. E foi muito interessante porque eu achava que eu ia chegar no curso e ia ver muitos musicoterapeutas, ia encontrar com as pessoas, né, pessoas conhecidas e queridas musicoterapeutas. E eu lembro que na época eu divulguei, a gente sempre teve grupos de musicoterapeutas e não encontrei ninguém, não tinha ninguém da musicoterapia, e eu vi como que essa área ainda era muito nova no Brasil. E só estávamos eu, né, e a professora Tereza Raquel nesse curso, e nós tivemos a oportunidade de conversar com o Michael Taut, né, falar dos nossos trabalhos. Tereza Raquel tinha feito um trabalho também, o mestrado dela com pacientes com Parkinson, e ele nos convidou a fazer o fellowship dele
lá no Colorado, que ele dá esse curso, né? Acho que 1 ou 2 vezes ao ano ele tem esse curso no Colorado. Então, no ano seguinte, nós fizemos o curso do Michael Taut, vimos muitas técnicas de musicoterapia, tanto na área motora, quanto na área de linguagem, quanto a parte cognitiva. Então, assim, no curso dele, ele dá um pedaço do curso e assim, ele tem uma equipe muito boa de profissionais também que trabalham com ele. Então, nós tivemos aulas com diversos musicoterapeutas. E foi muito interessante, porque a gente conheceu essas técnicas de musicoterapia e chegamos no Brasil e fundamos a neuromusicoterapia. A neuromusicoterapia, ela surgiu aí, porque tínhamos só nós duas com essa formação no Brasil e a gente queria levar essa formação também para outros musicoterapeutas. Tanto é que os nossos cursos são voltados para musicoterapeutas. Então nós temos esse curso da plataforma EAD, né? Ensino à distância, online, para vocês desde 2010, 2011. Nós temos também formação em reabilitação, né? Fizemos um curso com a Mioto na USP, tive contato com a Bárbara Wilson, que é uma expert em reabilitação cognitiva, e nós percebemos que como é importante a avaliação exatamente para a gente montar as nossas sessões, né? E saber o que trabalhar com esses pacientes, né? Então, nessa avaliação cognitiva é importante porque nós vamos utilizar testes, vários tipos de testes. Testes que a gente tem uma avaliação multiprofissional, testes que são específicos para musicoterapeutas, né? Então a gente vai conhecer nos testes que são de avaliação multiprofissional, testes de rastreio, né? A gente tem o mini exame do estado mental, o MOCA, que é o Montreal, né? Então a gente tem algumas baterias. O que é uma bateria de avaliação? São vários testes em uma mesma bateria, tá? Então a gente às vezes tem uma bateria com 10, 15, 20 testes e que a gente consegue avaliar diversas funções cognitivas. E a gente tem os testes específicos também, testes específicos de memória, testes específicos, né? O Stroop, por exemplo, que avalia a atenção. A gente tem o teste do relógio que avalia a parte visual, a atenção, as funções executivas. Temos diversos testes. Mas para a gente entender os testes, é necessário saber o que eles estão avaliando, né? Então, a gente precisa entender um pouco mais sobre as funções cognitivas, ou seja, sobre a memória, né? Então, é interessante quando as pessoas falam, eu peguei e trabalhei a memória com os meus pacientes. Essa atividade trabalha a memória. Aí eu fico me perguntando, mas que tipo de memória que ela está trabalhando? Será que é memória de trabalho? Será que é a memória operacional? Será que é a memória semântica? Será que é a memória autobiográfica? É a memória episódica? Ou ela trabalha numa memória sensorial? Né? Então, assim, vai depender do tipo de paciente, que tipo de memória que eu vou tentar entender, que eu vou trabalhar com esse paciente dentro das necessidades dele. Eu vou saber das necessidades a partir de uma avaliação. Outro aspecto também das funções cognitivas é a atenção, né? Então, a gente tem atenção sustentada, tem atenção dividida, né? Então, a gente tem vários tipos de atenção. Por exemplo, eu quero trabalhar sustentada, atenção sustentada desse paciente. Que tipo de atividade, né? Que eu vou fazer com esse paciente? Olha, nesse momento, essa criança que está com TEA, a gente precisa trabalhar sustentado. Eu lembro que eu tinha uma equipe, a gente trabalhava juntos, e a gente tinha muito isso, porque aquilo que eu precisava fazer como psicóloga ou musicoterapeuta, o fonoaudiólogo também precisava trabalhar, o físio precisava trabalhar, né? Então, a gente tinha todo um planejamento para trabalhar com esses pacientes. Outros aspectos que a gente precisa pensar são as funções executivas, né? A teoria da mente, né? Saber como avaliar a teoria da mente nas funções executivas, velocidade de processamento, categorização, isso eu posso fazer diversas atividades com o paciente, controle inibitório,
planejamento. Tudo isso são funções executivas. Outros aspectos também são as praxias. E eu preciso também avaliar o humor do paciente, né? Se esse paciente tem um humor mais depressivo, se ele está passando por alguma ansiedade. E essas escalas, por exemplo, de depressão, elas podem nos auxiliar porque às vezes o paciente ele está com déficit de memória, não porque ele está entrando, um paciente idoso, por exemplo, porque ele está entrando numa demência, né, ou num comprometimento cognitivo leve, é porque ele está com uma depressão. E isso faz com que ele tenha dificuldades de lembrar das coisas, não porque ele tem uma demência, mas porque ele está com uma depressão. Preciso também avaliar o familiar. Existem escalas para avaliar o cuidador, para ver também como que esse cuidador está sentindo, avaliar a sobrecarga do familiar e do cuidador voltado para, né, o acolhimento dessa criança. Porque a gente sabe, ou desse adulto, ou desse idoso, que a gente sabe que os familiares, eles também têm diversas dificuldades e a gente precisa instrumentalizar esses familiares e também esses cuidadores. Então a avaliação vai me auxiliar muito nesse aspecto. E eu vou falar um pouquinho para vocês do doutorado, porque o meu doutorado a gente teve tanto avaliações antes quanto avaliações depois. E os idosos, eles foram avaliados pelos estagiários, não foram avaliados por mim. Então essa avaliação a gente chama de avaliação duplo cega, ou seja, eu só faço a intervenção. E os estagiários não sabem quem são os pacientes que estão no grupo experimental e quem são os pacientes que estão no grupo controle, ou seja, os pacientes que não tiveram intervenções de musicoterapia. Então, essas avaliações eu consegui avaliar todas essas funções cognitivas, seja memórias, funções executivas, né, atenção, o humor, avaliação do cuidador. Então a gente conseguiu ter essas avaliações globais e o que melhorou para esse paciente. E a gente teve um resultado muito favorável às memórias, né? Então a gente teve melhora na memória autobiográfica, melhora na memória episódica. Então assim, isso nos trouxe um resultado muito positivo do nosso trabalho de musicoterapia. A gente teve melhora em paciente com doença de Alzheimer, né? Que a gente vê que é uma doença neurodegenerativa e que só ocorre e piora. Então a gente teve melhora com esses pacientes, então a gente teve um resultado muito favorável e que vai ser publicado brevemente. Além disso, o que nós podemos fazer, né, com essas avaliações? Além de ter todo esse parâmetro, igual eu iniciei com vocês falando hoje, né? Que a gente tem um resultado muito positivo quando a gente tem esses parâmetros, né, na mão para a gente poder trabalhar, porque é como se a gente tivesse o Google Maps do paciente, né? Eu preciso ir até onde? Se esse paciente tem um déficit de atenção, então eu preciso melhorar essa atenção dele, né? E como que eu vou fazer para melhorar essa atenção dele? Então, quais são os aspectos que são favoráveis dentro da função cognitiva? Ele tem uma memória, uma boa memória, né? Então, assim, eu posso usar de outras funções cognitivas para compensar e realizar atividades para auxiliar esses déficits que esses pacientes têm. E logo, quando a gente faz essas avaliações, a gente pode montar também um relatório. Esse relatório, a gente pode discutir esse relatório, enviar esse relatório, né? E mostrar o que nós estamos realizando no nosso trabalho de musicoterapia para o médico, para o fisioterapeuta que trabalha com esse paciente, para o fono, porque também, né, podemos avaliar a linguagem. O musicoterapeuta, ele entra um pouquinho em cada campo, né? Então a gente acaba tendo que saber um pouquinho de tudo. E é interessante porque a gente vai pensar nesses aspectos relacionados com linguagem também, porque outra função cognitiva é a linguagem e a gente precisa entender a linguagem. Então a gente vai poder discutir com o fono, o que a música pode auxiliar, até onde o fono está indo, como que a musicoterapia pode auxiliar esse fonoaudiólogo. Então esses relatórios também podem ser para a gente poder conversar, né? Com o familiar,
com a mãe, com o pai, né? Explicar como que esse paciente está naquele momento e o que a musicoterapia pode auxiliar. Além da gente fazer a avaliação, durante um tempo a gente pode também realizar reavaliações, para a gente saber se essas funções cognitivas, né, se esses déficits desse paciente, ele continua do mesmo jeito, ele piorou ou melhorou. Então isso vai nos favorecer no nosso atendimento. E também montar as nossas metas, né? Porque aí, a partir dessas avaliações, desse relatório, a gente já tem tantos, né? As metas a curto, médio e longo prazo, os objetivos da sessão de musicoterapia. E isso nos ajuda no dia a dia dos nossos atendimentos. Então, é isso que eu vim para falar com vocês, né? Vou encontrar, né? Convidar todos que participem, né? Da nossa live, que nessa a gente vai poder estar juntos só para tirar dúvidas do que vocês acharam, né? Do que vocês pensam que é avaliação e conversar um pouco mais. Aguardo todos vocês. Até breve. Obrigada.